ar o informativo TV Câmara Maringá, 30 de setembro de 2014. Na sessão ordinária desta noite, os vereadores analisarão 5 projetos e 7 requerimentos de informação. Entre eles, os destaques são: em primeira discussão, projeto do vereador Jones Dark, incluindo os postos de combustíveis entre os locais que deverão manter um desfibrilador automático e um profissional treinado em primeiros socorros. Em primeira discussão, também será votado o projeto do vereador Ulisses Maia, proibindo o bloqueio de via pública em função de obra civil ou arquitetônica. Da mesma forma, também proíbe a realização de carga e descarga por veículos de tração automotora, elétrica, propulsão humana, tração animal, reboque ou semi-reboque, entre as 8 e 9 horas da manhã e entre as 5 e 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. Também, em primeira discussão, será votado o projeto de todos os vereadores, que declara de utilidade pública o Cine Teatro Plaza, na Zona 1. Em terceira discussão, será votado o projeto da vereadora Carmen Inocente sobre a implantação da terapia de nutrição integral aos pacientes cadastrados pelo SUS. Trata-se de uma alimentação especial dada por sondas ou via oral em pacientes desnutridos para manutenção de tecidos, órgãos ou sistemas. Este foi o informativo TV Câmara Maringá. Voltaremos ao ar na próxima quinta-feira, a partir das 4 horas. Fique agora com a sessão ordinária e boa noite a todos. Boa noite a todos. Peço aos presentes para que se coloquem, por gentileza, em pé para o início da nossa sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para fazer a leitura de um texto bíblico, convido o vereador Jones Dark. Deleitar-te também no Senhor, e te considerar aos desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo o fará. Salmos 37, 4 e 5. Obrigado. Podemos retomar os nossos trabalhos, abrindo o pequeno expediente da nossa sessão. Peço ao primeiro secretário, o vereador Tenente Edson Luiz, que efetue a leitura da ata da sessão realizada no dia 25 de setembro. Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá. Aos 25 dias do mês de setembro de 2014, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, com a presença de 15 vereadores. Às 16 horas, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé com a invocação. Sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. A convite do senhor presidente, o vereador Carlos Marius procedeu à leitura do texto bíblico. Regimentalmente, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão solene realizada no dia 26 de junho de 2014, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No prosseguimento do pequeno expediente, o primeiro secretário também efetuou a leitura da súmula das matérias contidas no expediente recebido, assinando sob o carimbo lido em plenário, cujo despacho final ficou para a posterior deliberação do presidente. Passo seguinte, o presidente abriu inscrição para os pronunciamentos dos senhores vereadores no pequeno expediente. Não havendo oradores inscritos, passou-se ao período da ordem do dia,
quando, pela ordem, o vereador Humberto Henrique solicitou o adiamento da discussão por uma sessão do item 1º, Projeto de Lei Complementar 1497/2014, de autoria dos vereadores Marli Martim e Belino Bravin, alterando a redação da Lei Complementar 910, que dispõe sobre o projeto, a execução e as características das edificações no município de Maringá e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do item 2º, Projeto de Lei número 13.104/2014, de autoria da vereadora Carmen Inocente, dispondo sobre a implantação da terapia de nutrição enteral e dando outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Pela ordem, o vereador Dionis Dark de Jesus solicitou o adiamento da discussão por uma sessão do item 4º, Projeto de Lei número 13.274/2014, de autoria do vereador Dionis Dark, alterando a redação da Lei 8.924/2011, que torna obrigatória a manutenção de aparelho desfibrilador externo automático e de profissional treinado em primeiros socorros em eventos de grande concentração de pessoas. Colocado em discussão e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta da ordem do dia, após agradecer a presença de todos, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando fosse lavrada essa ata, que depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Está em discussão a ata da sessão. Não há oradores, excelência. Em votação. Dez votos favoráveis, excelência. Declaro aprovada a ata da sessão realizada no dia 25 de setembro. Dando continuidade, nesse momento, o primeiro secretário faz a leitura do resumo do expediente recebido pela Câmara. Sumário das indicações. Indicação número 936, autor vereador Dionis Dark, sugerindo a implantação de câmeras de vigilância nas áreas interna e externa do terminal de transporte coletivo urbano de passageiros, localizado na Avenida Tamandaré, na Zona 1. Indicação número 868 e 882, autor vereador Dionis Dark. Sumário dos requerimentos. Requerimento número 883, autor vereador Dionis Dark, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis se há previsão para a substituição do container existente de fronte da Escola Municipal Dr. João Batista Sanches, localizado na Rua Pioneira Jacinta Moreira Gavioli, número 203, no Jardim São Silvestre, tendo em vista que o referido container encontra-se danificado, impossibilitando a sua utilização pelos munícipes e, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Sumário dos projetos de lei. Projeto de lei protocolado sobre o número 5.074, autor vereador Dionis Dark, dispõe sobre a instalação obrigatória de sinalização luminosa piscante, indicando a existência de radares nas vias públicas do município de Maringá e dá outras providências. Projeto de lei protocolado sobre o número 5.075, autor vereador Dionis Dark, institui a Semana Cultural do Artista Especial e dá outras providências. Projeto de lei protocolado sobre o número 5.092, autor vereador Belino Bravin, institui no município de Maringá o alvará fácil e dá outras providências. Sumário dos expedientes recebidos diversos.
Mensagem de Lei número 97/2014. Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2015. Ofícios número 3.443 a 3.445, 3.452 a 3.459, 3.463 a 3.468, 3.471 a 3.473, 3.511, 3.514, 3.516, 3.517, 3.521, 3.526 a 3.528, 3.536, 3.537, 3.539 e 3.542 de 2014, do secretário municipal de gestão José Luiz Povo. Ofícios número 1.813 e 1.815, do secretário municipal de serviços públicos Dorvalino Lopes de Macedo. Encerrada a leitura do sumário do expediente recebido, e antes de darmos continuidade ao pequeno expediente, a Câmara Municipal de Maringá, a requerimento da vereadora Márcia Socrepa, nos prestigia essa noite com a presença do professor Dr. Nelson Nardo Júnior, que é doutor em Educação Física, irá falar sobre o programa multiprofissional de tratamento da obesidade mantido na Universidade Estadual de Maringá, que aplica os conhecimentos das áreas da psicologia, nutrição e atividade física no tratamento da obesidade. O professor Dr. Nelson Nardo Júnior está acompanhado do Mário Moreira Castilho, que é aluno do doutorado, também no Corpo de Bombeiros, né? O Luiz Lima, que é professor, doutor também em Educação Física e aluno está no pós-doutorado. A professora de Educação Física Veridiana Moreira Lima, também no doutorado. E o professor de Educação Física, também no doutorado, Ronano Pereira Oliveira. Desta forma, designo uma comissão especial composta pela vereadora autora do projeto, Márcia Socrepa, Dr. Saboia e da Silva, para recepcionar o nosso convidado, professor Dr. Nelson Nardo Júnior, e conduzi-lo até a mesa dos trabalhos. Me lembro que estávamos antes de ouvirmos o nosso professor doutor, quando estávamos na prefeitura, acompanhamos o trabalho da vereadora Márcia Socrepa, que na ocasião era secretária municipal da Educação e já mantinha a preocupação em relação à obesidade nas crianças da rede municipal e desenvolveu um trabalho nesse sentido, inclusive com cardápio especial. E é um tema hoje muito preocupante. Então vamos agora ter a oportunidade de ouvir os profissionais altamente especializados que compõem o núcleo de estudos multiprofissional da obesidade da UEM. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né, fazendo essa apresentação hoje, né, a convite da vereadora Márcia Socrepa e está aqui acompanhado dos colegas que trabalham com a gente nessa temática. Então eu organizei essa apresentação para falar um pouquinho do trabalho que nós estamos fazendo, né, nessa temática da obesidade aqui na Universidade Estadual de Maringá. Está completando 10 anos, né, esse ano, e então nesse período nós constituímos o Núcleo de Estudos Multiprofissional da Obesidade. Então nessa apresentação eu vou contar um pouquinho da minha trajetória pessoal até aqui,
vou contar um pouquinho sobre a estruturação do grupo, que hoje, né, dá suporte para toda a atividade que é feita, né, e, finalmente, do trabalho que é feito e do desafio que nós estamos enfrentando. Tá? Então, iniciando, a gente sempre tem um processo de formação que é longo, né? Essa formação passa por um período de graduação, no caso meu da educação física, também seguido de um período de estudos em mestrado, de doutorado, de pós-doutorado e, né, aqui em Maringá, atuando dentro da universidade. Nesse período tive várias oportunidades de atuar, algumas dessas situações representando a área em Brasília, em algumas discussões, como nesse exemplo em 2007, numa audiência pública, na qual estava discutindo a questão da alimentação e o impacto que ela tem na saúde. Então, a gente já vem de uma trajetória, né, junto com os alunos, sempre visitando as universidades do país e fora do país, também tem sido uma experiência assim, bastante enriquecedora. O último período no Canadá, 2011, 2012, também aprofundando a formação dentro dessa temática. E o grupo a gente tem, então, constituído a partir de 2005. Nesse grupo nós temos profissionais da educação física, da nutrição, da psicologia, temos médico pediatra, temos alguns enfermeiros, enfim, uma equipe grande. E ela está sempre crescendo, né, se diversificando, esse é o formato atual do nosso grupo, né? E nós estamos sempre também procurando inovar. Então, esse ano nós vamos realizar o 3º encontro Brasil-Canadá. Nós temos uma parceria com pesquisadores daquele país. E no mês, então, que vem, 29 a 31 de outubro, a gente vai estar realizando esse evento, que vai contar com participantes do Canadá e do Brasil, de diversas instituições. Nosso desafio atual é o trabalho com a obesidade em adolescentes, de 16 a 18 anos. A gente tem feito esse trabalho com uma faixa mais ampla, mas agora fechamos para 16 a 18. Não está sendo fácil, porque a procura que está ocorrendo supera a nossa capacidade de atender a todos os adolescentes. Nós temos atualmente mais de 200 pessoas que estão aguardando em fila de espera para poder participar do programa que a gente desenvolve lá dentro do Departamento de Educação Física. Então, esse é o grupo que está atualmente participando, são quase 90 adolescentes. Nós dividimos em times para poder acompanhar todo mundo e para motivar todo mundo a fazer esse trabalho. Mas essa história já começou há algum tempo. Quando a gente ainda não tinha estrutura dentro do departamento, estávamos ainda engateando, nós fazíamos esse trabalho em uma clínica da cidade. Com o passar do tempo, começamos a ter algum espaço dentro do departamento, criamos o logo que desse a identificação do grupo, Núcleo de Estudo Multiprofissional, porque nós precisamos de profissionais de todas as áreas para fazer, né, esse trabalho. Então, o laboratório começou assim, e esse é o registro de várias das atividades iniciais, atividades da psicologia, né, que foram passando por diversos ajustes, né, sempre promovendo interação entre o grupo, atividades prazerosas, atividades que os motivassem a continuar, tendo orientação nutricional, fazendo, né, escolha de alimentos que tenham maior efeito nutritivo, né, e menor efeito calórico, e sempre usando as estruturas ali disponíveis. Para isso, muitas vezes nós precisamos improvisar, porque nem sempre tínhamos o espaço, né, adequado para as práticas, mas sempre conseguimos fazer um trabalho que agradou os adolescentes e que favoreceu a permanência desses adolescentes na atividade. Atualmente essa estrutura continua melhorando, agora nós temos um espaço dentro do hospital universitário, né, da UEM, e agora podemos fazer avaliações mais completas. A nossa área para atividades físicas também melhorou nos últimos tempos, e agora nós temos uma estrutura que é mais convidativa, né? O grupo está sempre crescendo, nós temos, como foi anunciado inicialmente, pessoas que estão vindo de outros estados, de outras cidades, fazer estudos de pós-graduação. Temos agora fazendo pós-doutorado o professor Luiz Delmar, temos o professor Ronano fazendo doutorado, a professora Veridiana também fazendo doutorado, o Carlos, que é da Colômbia, nosso primeiro estudante internacional fazendo doutorado aqui. Então é um grupo grande que tem no Núcleo de Estudo Multiprofissional o seu ponto de encontro para atender essa comunidade que vem buscar, dentro desse trabalho que a gente faz, que é um trabalho de pesquisa e de extensão, essa atividade.
Então aqui novamente um pouco da história. No decorrer do tempo, nós conseguimos adquirir alguns aparelhos que foram permitindo análises mais completas. Esse aparelho que está aqui ao fundo da foto, ele faz a densitometria óssea e faz a composição corporal. Então, com isso, nós podemos entender, além da parte de massa gorda, massa magra, o peso, a parte óssea também dos adolescentes. Então, nós temos aprofundado estudos nessas linhas. Temos também, nos últimos anos, podido ofertar exames bioquímicos, laboratoriais, para verificar níveis de colesterol, níveis de glicose, de insulina, né? Temos tradicionalmente feito muitos testes físicos para que esses adolescentes percebam oportunidades de melhorar a condição física deles. As atividades também estão ficando mais variadas na medida que nós temos mais recursos para ofertar, né, experiências diferentes. Então, os grupos têm se multiplicado. Nós já recebemos pesquisadores canadenses aqui no final do ano passado, que tiveram aqui discutindo o nosso trabalho. Esse é um trabalho parecido lá, mas, como eu disse, isso tudo já tem bastante tempo. Estamos completando 10 anos de trabalho. Antes da gente começar esse trabalho, a gente já estudava a temática. Esse é o nosso primeiro artigo que foi publicado já há alguns anos, né, para entender melhor essa área. Mas é uma área que já há bastante tempo a gente tem informação a respeito. Então já mais de 500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos condição de entender que o exercício físico, uma alimentação apropriada, né, são essenciais para a vida. No entanto, os números de mortes por um comportamento inadequado no que diz respeito à parte da alimentação e da atividade física são reconhecidos como fatores, né, preponderantes no aumento do número de casos de mortes e de doenças crônicas não transmissíveis. Então, esses são alguns exemplos de estudos de grande impacto, né, na literatura internacional. Infelizmente, esse problema da obesidade cobra um preço alto. Um estudo recente, publicado nos Estados Unidos, aponta que existe uma mortalidade precoce em cerca de 9 anos e meio na população obesa. Então, muitas pessoas, né, estão deixando de ter a expectativa de vida atingida. Isso está se tornando mais grave ao ponto que as crianças, né, dessa geração atual são reconhecidas como a primeira geração na qual as crianças poderão morrer antes dos pais. Isso é um cenário muito sombrio que a gente tem pela frente, né? Então, os processos que explicam essa mudança são bastante complexos, mas em grande parte a gente consegue entender a partir desse slide que fala do processo ateromatoso, processo de entupimento das artérias, que na concepção clássica se entendia que ele levava muitas décadas até chegar num nível grave, mas que hoje em dia a concepção atual dá conta que o excesso de peso, o sedentarismo podem acelerar esse processo, de modo que uma criança, um adolescente de 13 anos pode ter uma idade vascular correspondente a uma pessoa de 45 anos de idade. Então isso é muito sombrio, como já disse anteriormente. O problema é que são muitas realidades diferentes quando a gente olha em termos internacionais. Vários países de diferentes níveis de desenvolvimento estão seguindo a mesma tendência, todas apontam para um crescimento da obesidade. Então nós precisamos fazer algo, e precisamos fazer algo de grande abrangência, de grande impacto. Os Estados Unidos têm os dados mais atualizados sobre essa questão, e eles estabelecerem no ano de 2000 uma meta de trazer os níveis de obesidade para 15%. Seria esse o nível aqui alvo. Eles estavam, no final da década de 2010, dependendo do grupo que se avaliava, as mulheres negras nos Estados Unidos são as mulheres que mais sofrem com a obesidade, quase 4 vezes acima do que eles tinham estabelecido. Então é um problema muito grave, e que alguns grupos sofrem mais com esse problema e estão muito distante da meta de 15%. Lá, em média, nenhum grupo está abaixo de 30%. No Canadá, a realidade não é diferente. Lá também é um problema de saúde pública. 26% das crianças e adolescentes têm sobrepeso, são obesos. O aumento, né, desse problema é resultante de influências ambientais e culturais, mais do que de fatores genéticos. Nós temos participado de eventos no Canadá, que tem uma grande rede de combate à obesidade e que faz um trabalho muito relevante nessa área. Mas ainda assim, tem um grande desafio para reverter esse processo.
nesse sentido, as doenças que são associadas à obesidade vão também se tornar mais prevalentes. Esse mapa aqui, a prevalência estimada de diabetes para 2025, coloca o Brasil entre os países que mais, né, vão sofrer com casos de diabetes no ano de 2025. Então isso mostra como que a gente precisa trabalhar para reverter esse quadro. O diabetes tem consequências bem conhecidas, como a falência renal, que vai levar o paciente a necessidade de hemodiálise. Ele tem problemas periféricos, né, dos pequenos vasos sanguíneos, que vão levar à cegueira ou perda da visão. Eles têm problemas também degenerativos, como o pé diabético, que vão levar também a ferimentos graves, que podem levar até a amputação. Então, é um problema muito grave. No Brasil, nós estamos evoluindo, e a obesidade entre a população adulta, por enquanto aqui no nosso estado, está em torno de 13% entre os homens e 15% entre as mulheres. Novamente, como nos Estados Unidos, a população de mais baixa renda e de menor escolaridade é a população que mais sofre com esse problema, tanto no sexo feminino como no sexo masculino. Então é uma população que é muito vulnerável, que precisa ser acolhida por serviços, né, que deem a atenção devida ao problema. Isso tem sido matéria recorrente. Todo mês tem alguma matéria num programa de ampla divulgação, apontando dados como o aumento do excesso de peso e da obesidade, que a gente já apontou. O problema é muito complexo, ele envolve várias áreas. Ele tem aspectos da fisiologia, aspectos da atividade física individual, comportamental, aspectos psicológicos individuais, e uma rede muito grande de fatores que torna esse problema extremamente complexo. Por ser um problema tão complexo, nós precisamos de uma equipe trabalhando para fazer o enfrentamento desse problema. Um exemplo de quão complexo ele é, esse estudo que foi publicado no mês passado, nos Estados Unidos, apontou que crianças e adolescentes norte-americanos nem se reconhece com sobrepeso ou obesidade. Uma grande parte dos adolescentes com sobrepeso achavam que estava dentro do peso, mais de 80%. Então, eles sequer estão sabendo da condição que eles estão vivendo. Além da obesidade, tem outros problemas um pouco mais específicos, como a obesidade abdominal. Às vezes a pessoa não tem um excesso de peso muito pronunciado, mas ela tem um acúmulo de gordura numa região que já compromete as funções fisiológicas. E isso precisa ser alvo de atenção. Mas não é só notícia ruim, não. Nós também temos notícia boa. Um estudo feito por pesquisadores do Canadá apontou que, numa comparação de 3 esquemas de tratamento, um primeiro cenário, que a pessoa emagrece, diminui a circunferência da cintura e aumenta a condição cardiorrespiratória, ela sai, né, tendo uma série de ganhos, né, diminui a mortalidade e as doenças. Num segundo cenário, quando ele não perde peso, mas diminui a circunferência da cintura e melhora a aptidão física, ele também tem esses ganhos. E num terceiro cenário, no qual aparentemente ele não teve ganho nenhum, ele ainda melhora se ele tiver uma alteração da aptidão cardiorrespiratória, da condição física. Então não é só notícia ruim. Se a gente começar a ter mais oportunidade para as pessoas melhorar a condição física, elas vão reduzir o risco de doença. Bom, então, só ser ativo já faz uma grande diferença. Esse é o mesmo estudo mostrando que a aptidão cardiorrespiratória é o que mais traz benefício, seguida da sensibilidade à ação da insulina. No entanto, nem sempre nós temos essa informação. Dosar o hormônio insulina é uma dosagem um pouco mais cara, nem sempre as pessoas vão saber que ela teve a melhora, mas a melhora está acontecendo. Então, enquanto tratamento da obesidade, existem duas abordagens. Uma abordagem que é a intervenção baseada na mudança do estilo de vida, que envolve mudanças da dieta, exercícios físicos e mudança no comportamento das pessoas. E a segunda abordagem é a intervenção médico-cirúrgica e farmacológica, né, que vai atender as pessoas que, passando por esse primeiro estágio de modificação no estilo de vida, da dieta e da atividade, não tiverem os resultados esperados. Então, essa é a abordagem que deve ser predominante, ela é mais custo-efetiva e ela deve ser levada a todas as pessoas. Quando você não consegue resultado com esse tipo de intervenção, aí você passa para um segundo nível, no qual as pessoas vão receber medicamentos, e num terceiro nível, caso essas duas
primeiras abordagens não funcionam, o terceiro nível aí é a cirurgia. Dentro do laboratório, a gente tem trabalhado então com a proposta multiprofissional, que envolve o médico pediatra, o nutricionista, o educador físico, o psicólogo, todos eles dando atenção para os adolescentes e para a família, para que a gente, com o conjunto, consiga fazer as mudanças. A gente precisa definir que dentro da população de maneira geral tem uma parte grande que tem risco diminuído, tem uma parte da população que precisa de uma atenção um pouco maior, que ela tem um risco acima da média, e tem uma parte da população que é de alto risco. Então nós precisamos receber essas pessoas para poder identificar quem está em cada situação dessa e dar o atendimento devido. Não vamos dar o mesmo tratamento para pessoas que precisam de atenções diferentes. O Ministério da Saúde, diante de todo esse quadro, no ano passado, no mês de março, publicou 2 portarias que redefinem as diretrizes para a atenção do tratamento do sobrepeso e da obesidade, né, dentro do Sistema Único de Saúde. E eu destaquei aqui 2 trechos. O primeiro, que dá a garantia de financiamento adequado para a prevenção e o tratamento do sobrepeso e da obesidade na rede de atenção à saúde, para garantir a formação de profissionais da saúde, né, para prevenção, diagnóstico e tratamento do sobrepeso e da obesidade. Define ainda o serviço de alta complexidade no indivíduo com obesidade como estabelecimento que ofereça assistência diagnóstica e terapêutica especializada, condições técnicas, instalações físicas, equipamentos, recursos humanos, né, para o atendimento dessas pessoas. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva de ter aqui um centro de assistência de alta complexidade da obesidade no município de Maringá. No estado de São Paulo, esse processo já está um pouco mais adiantado. Estava acompanhando a legislação e eles conseguiram publicar em 2012 o projeto de lei número 25, né? A Assembleia Legislativa do Estado, então, aprovou a atenção, né, a criação de centros de referência no tratamento multidisciplinar da obesidade infantil. E esses centros de referência já estão contemplados com recursos, né, do Estado. Então, eles já estão um pouco mais adiantados. Entre as opções de tratamento, os estudiosos apontam que tem a informação, que tem pouco efeito. Todo mundo vê Globo Repórter todo mês, mas muito pouca gente muda de atitude. Depois tem programas como o nosso, que vão trabalhar a mudança de comportamento. Depois tem o tratamento cirúrgico. Depois tem grupos de imersão. Pessoas que vão ser recebidas, vão permanecer em tratamento prolongado. Os autores também destacam que a maioria das pessoas obesas não estão em tratamento. Entre os que estão em tratamento, a maioria não vai perder peso. Entre os que conseguirem perder peso, muitos irão ganhá-lo de volta. Então é um problema de fato desafiador. Para finalizar, eu trouxe um estudo aqui que fez algo muito chamativo. Então o estudo é o Diabetes Prevention Program dos Estados Unidos e ele é caracterizado como um estudo de prevenção do diabetes. Então, eram pessoas que estavam com obesidade, que estavam com excesso de gordura, eram inativos fisicamente e tinham os níveis de glicose sanguínea elevados. Essas pessoas foram acompanhadas em 27 clínicas espalhadas nos estados norte-americanos e o estudo envolveu mais de 3.000 participantes. 1.079 participaram do tratamento chamado de estilo de vida, né, intensivo. 1.073 receberam um medicamento para tratar da condição que eles apresentaram, né, de intolerância à glicose. E 1.082 não receberam nada, receberam tratamento placebo. No tratamento de estilo de vida, a proposta era que eles diminuíssem 7% do peso corporal que eles tinham no início do programa, que eles diminuíssem a quantidade de gordura da dieta e que eles diminuíssem a quantidade de calorias da dieta e aumentasse o tempo em atividade física. Eles tinham, então, um acompanhamento com 16 sessões, né, ao longo de 24 semanas. Eles tinham um acompanhamento depois de passar por essa primeira fase mais intensa, de longo prazo, e eles tinham acesso a pessoal que ia fazer um acompanhamento individualizado, que envolvia nutricionista, pessoal da área da psicologia e pessoal da área da educação física. Esses são os resultados desse estudo. O nível de atividade física
do grupo que passou pela modificação do estilo de vida, aumentou expressivamente comparado com os outros grupos que receberam medicamento ou que pensavam que recebiam medicamento, mas não recebiam nada. Então, eles não mudaram o comportamento. A perda de peso mais expressiva ao longo de 4 anos foi do grupo que mudou o estilo de vida, né? Muito maior do que os outros grupos e manteve-se ao longo do tempo. E o índice de diabetes foi 58% menor no grupo que teve a mudança do estilo de vida, que é quase o dobro de resultado comparado com o grupo que recebeu o medicamento. E, obviamente, o grupo que recebeu o placebo não melhorou nada. Isso nos faz, né, entender que o número de pessoas que precisariam ser tratadas para prevenir um caso de diabetes em 3 anos é muito menor no grupo que recebeu o estilo de vida, né? Para ter uma pessoa tratada, a gente precisaria tratar 7 pessoas. Se fosse dando medicamento, a gente precisaria tratar 14 pessoas. Isso é uma informação que pouca gente sabe. Todo mundo acha que tem que tratar as pessoas dando remédio, fazendo cirurgia, mas esse estudo aqui mostrou que o cenário pode ser bastante diferente. Mas para chegar nesses resultados, o trabalho tem que ser muito bem feito, muito bem estruturado. Por isso que eu citei esse estudo como um modelo para que a gente possa, né, pensar aqui em possibilidades. Então, para finalizar, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a nutrição, a dieta saudável e a atividade física são comportamentos. E como diz essa sociedade internacional, nós devemos evitar a medicalização de problemas que são essencialmente sociais e comportamentais. As pessoas precisam entender que aquilo que elas fazem na sua rotina diária tem implicações sobre os riscos que elas têm, de saúde, até de mortalidade. Era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Agradeço novamente pela oportunidade do nosso contato. Obrigado. Agradecemos a apresentação do professor Dr. Nelson Nardo Júnior, inclusive pela qualidade do trabalho, pela qualidade das informações, e só reforço o orgulho que nós temos da nossa Universidade Estadual de Maringá, que a cada momento descobrimos, né, mais projetos e programas que beneficiam diretamente a comunidade. Nós ouviremos nesse momento a vereadora Márcia Socrepa, que falará em nome dos demais vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, quero agradecer muito a palestra que foi dada pelo nosso querido doutor e professor, educador de educação física, senhor Nelson Nardo Júnior. Ele é o coordenador do NEMO, né? E praticamente, quando eu passei pela Secretaria da Educação, tive a oportunidade de ver que tinham crianças que se alimentavam mais do que 3 vezes, repetiam a alimentação mais do que 3 vezes. Aí foi um cuidado que a gente foi começando a averiguar junto às professoras, às merendeiras. O excesso da alimentação dava obesidade às crianças, onde foi quando nós conseguimos contratar as nutricionistas e fazer um cardápio adequado para que tenha todas as proteínas, vitaminas, adequado para as nossas crianças, desde o berçário até ao 5º ano. Depois também tivemos acesso a esse núcleo de vocês que nos orientou também para que a gente tivesse uma diretriz correta, né? E hoje praticamente a obesidade ela é um problema, ainda continua sendo um problema, não só para os adolescentes, mas também para os adultos. Por quê? A primeira coisa que nós detectamos com toda a explanação do senhor e com tudo que a gente aprendeu sobre a obesidade é a questão do exercício físico, da alimentação adequada, né? É remédio, o exercício físico é remédio, uma alimentação saudável, ela vai te dar uma saúde de qualidade, principalmente no adolescente, quando ele começa a se desenvolver, passar de adolescente para adulto. Então aí ele já vai criando limites
e já vai sendo reconduzido. E o núcleo faz esse papel muito bem, né? Ele começa com o tratamento multidisciplinar, com vários profissionais junto, e consegue, então, os resultados positivos. E, para nós, é uma satisfação, Nelson, muito grande recebê-lo aqui, e você tem a certeza que você colaborou muito, acho que para todos nós aqui, em relação ao que é a obesidade nos adolescentes e também nos adultos também. Muito obrigada, Nelson. Muito obrigado, então, a vereadora Márcia Socrepa, que falou em nome dos demais vereadores, e em especial por ter dado a oportunidade de ouvirmos essa belíssima apresentação, e que todos nós, legisladores municipais, a vereadora Carmen, que é da saúde, os nossos médicos, doutor Saboy, doutor Manuel, podermos pensar alguma legislação, a exemplo do que o professor doutor mostrou em São Paulo, para que a gente possa implantar aqui em Maringá, porque realmente fica claro que é um caso de saúde pública. Agradeço. Só um minutinho, excelência. Eu também quero agradecer o Mário Moreira Castilho, né, que nos deu todo o suporte, e o pessoal que está de fora aqui nos visitando também. Muito obrigada pela orientação de vocês também. Então agradecemos o professor Dr. Nelson Nardo Júnior e demais membros do Núcleo de Estudos da Obesidade da UEM, o Castilho, né, aluno especial doutorado, os professores Luiz Lima, Veridiana e Ronano e demais que nos acompanharam aqui nessa apresentação. Vamos suspender a sessão por alguns minutos e já retomamos os nossos trabalhos. Vamos tirar uma foto. Estão reabertos os nossos trabalhos e abrimos nesse momento a inscrição para o pronunciamento dos vereadores no período do pequeno expediente. Inscrição no pequeno expediente agora, para quem... Vereadores inscritos, Jones Dark, Luizinho Gari,
Dr. Manuel e Chico Caiana. Primeiro vereador inscrito, o vereador Jones Dark. Próximo vereador, vereador Luizinho Gari. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença desse Dr. Nelson Nardo Júnior e a sua equipe da UEM que veio pregar uma experiência que ele já tem de vida aqui para nós. Se tratar de saúde, acho que não é uma coisa só para nós, vereador, aqui, mas sim um problema da comunidade, do município todo. E acho que tem uma experiência que ele falou aqui, que é do estado de São Paulo, que às vezes a gente podemos copiar para que seja implantado aqui em Maringá. Aproveitar o gancho sobre saúde, agradecer ao Ulisses, ao Bravin, a Carmen, que foi com a gente hoje na mesa do prefeito, Tenente Edson, e eu pronunciei ao nosso prefeito Rupim a reivindicação do nosso morador lá do Conjunto Paulino, que também se trata de saúde, que é o nosso sonhado posto de saúde, que está no planejamento já do município aí, para que saia definitivamente esse posto de saúde para o nosso Conjunto Paulino, que seria de imensa gratidão para aquele povo, um dos bairros mais antigos de nossa cidade, que ainda não está com essa estrutura que convém da saúde, o nosso posto de saúde. E obrigado a todos que esteve presente hoje nessa reunião. E agradecer nesse momento também a presença do amigo Hugo, que é lá do Jardim América. Também tivemos com o prefeito sobre uma única rua do nosso bairro que não tem asfalto, que falta 150 metros de asfalto. Todo o conjunto tem asfalto e essa rua, Japuratuba, está sem asfalto. Então foram umas coisas que a gente está começando aqui a trabalhar e reivindicar junto aos colegas vereadores e ao prefeito para atentar essas reivindicações da gente. Obrigado a todos. Pois não, vereador Luizinho Gari, estreia aí no pequeno expediente utilizando a tribuna, parabéns e sucesso. A palavra, vereador Dr. Manuel. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste, funcionários, muito oportuna a palestra do nosso professor e da equipe da UEM, e estava lembrando que a vida do ser humano na Terra, apesar de milhões de anos, ela é curta. E ele foi programado, primeiro era nômade, foi programado para trepar nas árvores, fazer seus esforços para a coleta dos frutos, para correr atrás da caça, quando ele era predador e a caça presa, e também correr para se defender dos animais quando também ele era presa e tinha que correr para se livrar. Na realidade, o ser humano não foi programado para ser sedentário, para se alimentar de maneira como se alimenta hoje, e está no nosso DNA, porque é muito curta esse período que surgiu o ser humano na Terra, e o nosso DNA não está preparado ainda para esse tipo de vida sedentária e dessa alimentação desordenada como é feita hoje. Quando o ser humano ainda de maneira muito recente, ele achava muita comida e ele tinha que se saciar, porque
o cérebro lá recebia a mensagem dizendo que tinha que guardar, porque ele podia passar 2 ou 3 dias sem achar alimentos. E isso permanece até hoje. Quando a gente se alimenta, então há essa mensagem ainda dizendo que tem que deixar essa reserva. E a gente se alimenta de novo e muitas vezes no dia, e daí está esse desastre. Eu estava lembrando que em 2002, quando eu comecei a trabalhar muito e não tinha tempo de me exercitar, porque sempre eu estou saindo às 6 da manhã e estou chegando por volta das 8, 9, 10 horas da noite, eu encontrei um colega médico que questionou, dizendo o seguinte: você está indo a pé para o trabalho com todo esse cuidado, e se por acaso você infartar, e se por acaso você tiver um AVC, como é que fica? Eu disse: olha, se eu sobreviver, eu vou ficar bem. Vou ficar bem com a minha família, vou ficar bem com meus pacientes e vou ficar bem com você também, porque a minha parte eu estou fazendo. Agora, você não está fazendo, você como médico não está fazendo a sua parte, porque você está o tempo todo dentro de um carro, está indo para o trabalho dentro do carro, quando você trabalha até mais próximo de onde eu vou, trabalho. E eu digo, vou estar de cabeça alta, vou estar com minha consciência tranquila de que a minha parte estou fazendo. E comecei em junho de 2002 e até hoje eu não estou usando o carro, acabei de vir a pé aqui para a Câmara. Fui nos postos de saúde hoje, fiz tudo a pé também, fui no Alvorada, fui no Quebec e já vim para cá também. Isso desde junho de 2002. E o ganho tem sido muito grande, não só para mim, mas para meus pacientes, quando eu exijo que eles façam exercício, quando eles querem tomar medicamento para o colesterol, que é um desastre, as estatinas para o colesterol, porque destrói as fibras musculares, a longo prazo pode dar cirrose, e eu tenho moral para exigir isso deles, porque eu não entendo como eu posso cobrar uma coisa que eu não faço. Então está sendo um ganho bom para mim, e está sendo um ganho também para o meu trabalho como médico, porque eu tenho moral de pedir aos pacientes. Só para concluir, senhor presidente, quando eu peço que a melhor saída para o tratamento nunca foi o medicamento. Em primeiro lugar, eu falo para eles que é dieta e exercício. Em segundo lugar, dieta e exercício. Em terceiro lugar, dieta e exercício. Muito obrigado. Muito bem, vereador Dr. Manuel. Que o exemplo do senhor possa tocar todos e seguirmos aí essa determinação que o senhor tem. Finalizando o pequeno expediente, vereador Chico Caiana. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, população que nos assiste através da internet ou da TV Câmara, canal 16, aquele que se faz presente nesta tribuna, nesta Casa de Lei. Particularmente cumprimentar e parabenizar o professor e doutor Nelson Júnior pela bela palestra. Falou sobre a tal obesidade que incomoda tanto os nossos jovens. E eu até fiz uma brincadeira com o senhor, mas brincadeira com um pouco de seriedade. Obrigado pelo puxão de orelha, porque eu sinto que nós precisamos praticar essa boa ação para nós mesmos, que é nos cuidar melhor. E parabenizar o vereador Dr. Manuel, que na idade que ele tem, ele falar para nós aqui que vai no Alvorada, vai no Quebec, vem na Câmara trabalhar a pé. Parabéns, doutor Manuel. Parabéns, e que isso possa servir de exemplo para nós.
Para nós que muitas vezes na vida corrida não lembramos de quão isso é importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Senhor presidente, também venho quero falar nesse pequeno expediente sobre uma grande briga, uma grande luta judicial que se travou na nossa cidade, juntamente com os bancos, onde o governo municipal, eu me recordo quantas vezes o ex-prefeito, nosso prefeito Silvio Barros, esteve em Brasília, antes disso no Rio Grande do Sul, questionando e discutindo essa dívida da prefeitura que é dos anos 90, e logo que assumiu, em 2005, o prefeito procurou discutir o valor desta dívida, uma dívida que quando você fica devendo aos bancos, infelizmente, é o fim, é o fundo do poço para nós e também, por que não, para os municípios de todo este país. Mas nós estamos falando da nossa querida Maringá. Valor esse que em 1990, de lá para cá, esse juro pequenininho que os bancos cobram, valor esse que hoje chegou em torno de 700 milhões era o valor de hoje, em torno disso. E essa briga jurídica que teve um fim, graças a Deus e graças ao empenho do jurídico da prefeitura, a preocupação do prefeito Silvio Barros e agora o prefeito Pupim, chegaram-se a um acordo, a um valor que para a cidade de Maringá é muito bom. Em torno de 700 milhões, a prefeitura só irá pagar em torno de 70 milhões, 10% do valor da dívida. Com isso, o nosso município terá condição de conquistar novos financiamentos para que esta cidade ainda venha se tornar cada vez melhor. Então é motivo de, primeiramente, cumprimentar o Poder Executivo, os advogados da prefeitura, seu corpo jurídico, que se empenhou muito nesta luta, que não é de agora, esta luta já vem há muitos anos, eu me recordo desde 2005, quando o prefeito Silvio Barros empenhou muito em brigar pelo valor desta dívida, e o Pupim, nosso prefeito de hoje, não deixou também isso de qualquer jeito, e hoje essa semana ele teve a vitória. Com isso, toda a população de Maringá ganha com isso, seu presidente e demais vereadores. Muito obrigado. Encerramos o período do pequeno expediente. Nesse momento entramos na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, o vereador Tenente Edson, que efetue a leitura do primeiro item. Item primeiro. Projeto de lei número 13.104/2014, de autoria da vereadora Carmen Inocente, dispondo sobre a implantação de terapia de nutrição integral e dando outras providências. Vai lá. Em discussão, o item primeiro. Não há oradores, presidente. Em votação. Treze votos, presidente. Declaro aprovado o projeto de lei 13.104/2014, de autoria da vereadora Carmen Inocente, em terceira votação. Item segundo. Projeto de lei número 13.148/2014, de autoria de vereadores, declarando de utilidade pública o prédio do Cine Teatro Plaza, situado na quadra 11 da Zona 1, e dando outras providências. Está em discussão o item segundo. Vereador Carlos Mariucci. Com a palavra ao vereador Carlos Mariucci.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, a imprensa, público que nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Esse projeto de autoria coletiva, todos os vereadores, então, com certeza, não teremos dificuldade de ter voto, nem a necessidade de vir aqui pedir voto. Mas faço questão de vir aqui registrar esse momento que nós vivemos na cultura em Maringá. Tanto nas questões das políticas para a cultura, mas também a conservação do patrimônio cultural, os prédios, as situações que nós vivemos. Eu chego a exagerar, mas acredito que não é exagero, em elogiar mais uma vez o presidente da casa, Ulisses Maia, porque só nessa legislatura, nem completou 2 anos ainda, nós já fizemos 2 audiências públicas da cultura, e através justamente da primeira audiência pública, é que saiu um grupo, um GT de trabalho, para discutir as políticas públicas para a cultura, e foi da onde saiu também esse projeto. Nós já tínhamos protocolado antes a possibilidade do tombamento do Cine Teatro Plaza, mas daí também a avaliação de que nós tornássemos de utilidade pública para impedir o tombamento de fato, né? Para impedir a perda do prédio. Nós todos que nós moramos e vivemos há muito tempo em Maringá, nós sabemos da história do Cine Teatro Plaza, mas o mais importante de tudo é que ele foi adquirido pelo então prefeito Ricardo Barros, lá no início dos anos 90, e nós achávamos que com aquele comprando, adquirindo para o município, ali sim se transformaria num ponto de referência do cinema, do teatro, das artes visuais, e não. Infelizmente passou a ser um ponto de... não sei qual a palavra usar, vereador Márcio Socrepa, a senhora que já foi secretária de Educação, acho que deve ter discutido muito isso na secretaria, sobre esse ponto, mas hoje passa a ser um ponto de dificuldade para o município, porque abandonou as últimas gestões. A última reforma aconteceu no governo do Zé Cláudio, ainda com dinheiro conseguido através do deputado Dílio Balbinotti, e nada mais foi feito de lá para cá. Então, a importância de nós tornarmos de utilidade pública para que o município possa assumir de fato, fazer o que é responsabilidade do município e garantir esse prédio, esse patrimônio e transformar e colocar ele à disposição da comunidade maringaense. Esse é o fato. Nós temos aqui esse trabalho que eu citei do grupo, que é encabeçado pelo nosso companheiro de trabalho aqui da Câmara, o Joaquim, extraordinariamente vem conduzindo esse trabalho, e aí, entre vários outros temas, nos coloca esse, não só pela questão do patrimônio, do bem que é do município, mas do espaço que falta para o município e ao mesmo tempo que é nosso. Quer dizer, que contradição, né? Nós temos espaço e falta espaço por falta de manutenção, de atenção, de prioridade. E eu fiquei sabendo essa semana, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que os nossos 2 teatros, Barracão, aqui o Reviver, e o outro lá, o Barracão também lá perto da Copel, está a ponto de cair, está a ponto, foi citado aqui na audiência pública, senhor presidente, mas também vieram me confidenciar que a qualquer momento pode acontecer acidente com os artistas que lá se apresentam, porque por falta de manutenção. O que está acontecendo com essa cidade? Nessa área, principalmente, nós já debatemos, já falamos em muitas outras, mas em especial na área da cultura e com o nosso patrimônio. Então, a importância de nós realmente fazermos a defesa, esse projeto vem levantar essa bola que a gente possa levar à frente e fazer o gol de placa, que é trazer a cultura de fato para Maringá. Muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento do vereador Carlos Mariucci e só reforçando, antes de colocarmos em votação, né, que foi um pleito do Grupo de Trabalho da Cultura, que foi montado na primeira audiência pública o ano passado, e semana passada fizemos a segunda audiência pública, e existe uma pauta na área da cultura que a Câmara está trabalhando. E hoje estive em frente ao Cine Teatro Plaza e as pessoas da praça estão inclusive com medo do prédio cair, que é a situação, a gente não repara, mas se você parar em frente ao Cine Teatro Plaza e der uma olhada na estrutura, a coisa está muito complicada. E a declaração de utilidade pública oferece ao município a condição de resolver o problema, inclusive com a desapropriação da área, porque uma parte daquele prédio é particular, a outra parte, que é o térreo, é pública. Aí o dono não quer fazer a reforma, não entra em acordo com o município e fica aquele prédio naquele estado. Bom, encerramos a discussão da matéria. Convido os vereadores para a votação. Em votação, o item segundo. votos, presidente. Por unanimidade, declaro aprovado o projeto de autoria coletiva número 13148/2014, que declara de utilidade pública o Cine Teatro Plaza de Maringá. Pela Tem a palavra pela ordem o vereador Humberto Henrique. Oi, senhor presidente. Eu vou pedir a retirada para arquivamento do item terceiro, porque eu estou fazendo um outro projeto para renovar, na verdade, o prazo aqui para a associação, que já está vencendo. Então aí esse vai ficar prejudicado, esse projeto, dessa forma que está aqui. Eu peço o arquivamento dele. Conforme o vereador Humberto Henrique já disse aos vereadores na reunião de ontem, o projeto está então sendo pedido a retirada para arquivamento. Em votação, o requerimento do vereador Humberto Henrique. Votos, presidente. Aprovado o requerimento, retirado para arquivamento o projeto de lei 13242/2014. Próximo item de nossa autoria, convido o vereador Luciano Brito para assumir a presidência da sessão. Item quarto. Projeto de lei número 13.251, de autoria do vereador Ulisses Maia, proibindo o bloqueio de via pública em função de obra civil ou arquitetônica, bem como de carga e descarga, realizadas por veículos de tração automotora, elétrica, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semi-reboque, em horário que especifica, e dando outras providências. O projeto de lei está em discussão. Vereador Ulisses Maia. Com a palavra, o vereador autor da matéria, senhor presidente, Ulisses Maia. Muito obrigado. Peço licença para falar daqui, apenas para informar a quem acompanha, os nobres vereadores, as nobres vereadoras têm já conhecimento do projeto. É uma proteção ao trânsito, né, que proíbe entre 8 e 9 horas da manhã, que é um grande movimento no trânsito, e também entre as 5 e as 7 horas da noite, ficando proibido a interdição das ruas para obras da construção civil. É muito comum, nos prédios principalmente, para o trânsito, para alguma obra, para um caminhão, um guincho, um caminhão de tamanho maior do que o normal, e tem que interditar o trânsito. Nós não somos contra interditar o trânsito, até porque a obra é necessária para a cidade, para o desenvolvimento. Mas apenas que no horário de rush, das 8 às 9 da manhã e das 5 às 7 da noite, eles não interditem a via pública. Aí se organiza para fora desse período fazer o trabalho normalmente. Então era esse o projeto e peço então o apoio das nobres e dos nobres vereadores. Pois não, excelência. Não havendo mais oradores inscritos para a discussão do projeto, o projeto de lei está em votação. Votos, presidente. Aprovado
por unanimidade, projeto de lei 13.251, de autoria do nobre vereador, presidente dessa casa, Ulisses Maia. Item 5º. Projeto de lei número 13.274, 2014, de autoria do vereador Jones Dark, alterando a redação da Lei 8.924, 2011, que torna obrigatória a manutenção de aparelho desfibrilador externo automático e de profissional treinado em primeiros socorros em eventos de grande concentração de pessoas. Solicito também a leitura da emenda supressiva número 1. Emenda supressiva número 1. Autor, vereador Humberto Henrique. Fica suprimido o artigo 2º do projeto de lei número 13.274, 2014. Está em discussão o projeto de lei, juntamente com a emenda supressiva. Vereadores Jones Dark e Dr. Manuel, Excelência. Com a palavra, o vereador autor da matéria, nobre vereador Jones Dark. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente Luciano Brito. Na verdade, quem vai na cabeça do outro é piolho. Prefeito Pupim mandou recado para os vereadores não colocar esse projeto meu na pauta. Mandou para votar contra esse projeto Negrão. O prefeitão tem que ficar lá, aprovar os projetos bons para o povo de Maringá. E outra, que vai na cabeça do prefeito, nós fomos eleitos para fazer o trabalho. Nós somos eleitos para fazer o trabalho para a comunidade. Nós não fomos eleitos para ficar bajulando o prefeito de Maringá, não. Entendeu? O prefeito que cuida da negra, da mulher dele por lá. Aqui quem cuida é nós. Tá? E outra coisa, esse aparelho aqui, esse aparelho desfibrilador, é muito importante, gente. Esse aparelho aqui, ele salva vidas. Esse aparelho aqui, agora você imagina, às vezes, um de vocês, vereadores, ou parente de vocês, estiver no lugar, dá um treco lá, e vocês fica passando na cabeça de vocês, falou assim, aquele projeto do Negrão que ele falou desse aparelho, poderia ter salvado a vida da minha esposa, do meu amigo, ou a vida dele próprio. Então, eu peço para os senhores vereadores para votar favorável esse projeto, tá? Que esse projeto vai ser muito bom. Toda cidade grande já existe projeto semelhante a isso. E Maringá não pode ficar parado por o prefeito achar que isso não é bom para o município. Então, peço voto favorável, conta com o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado a todos, e aqui aqui não tem cupim, não. Com a palavra, o nobre vereador Dr. Manuel. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste, os colegas que estão chegando hoje, Luizinho Gari e da Silva. Essa questão do desfibrilador, ela é um fato que, mais tarde ou mais cedo, isso vai se tornar uma coisa obrigatória mesmo, e, caro Josdac, e dar os parabéns para Vossa Excelência, porque eu acho esse projeto muito importante. Eu creio que, no caso da emenda do colega vereador Humberto Henrique, a questão do posto de gasolina, talvez até que não, até eu vou votar a favor da emenda, mas o projeto é muito bom. Como hoje as crianças têm muita facilidade de lidar com a tecnologia, caro Jones Dark, eu venho acompanhando porque eu faço cada 2 anos eu faço um curso, chama-se ACLS,
que é suporte de vida avançada em cardiologia, e cada dia mais os aparelhos estão práticos e muito bom. E ele vai dando todos os passos. Você coloca as pá, você prega aqui no tórax do paciente, e ele diz choque indicado ou não. Se o coração, às vezes a gente acha que está batendo, mas não está. Ele chama de desfibrilador porque o coração, às vezes ele está tão desordenado, batendo, que não está funcionando e o paciente está morrendo. Então, quando está fibrilando, por isso que é desfibrilador, ele diz choque indicado. E ele manda se afastar, afastem, carregando de energia. Aí ele manda você apertar o botão, e você aperta e salva mesmo. O paciente está fibrilando, ele indica o choque, e realmente a pessoa, e salva mesmo. Tem uma amiga minha que, por exemplo, ela estava fazendo um exame e ela fibrilou na hora, lá, e tinha um desfibrilador na hora, e ela está salva. Eu até atendi esses dias, é uma pessoa que muito importante, uma grande amiga, e graças ao desfibrilador ela hoje está viva e está bem e foi salva. Nos Estados Unidos tinha um cidadão que isso é um fato real que houve. Tem um cidadão que ele estava, ele era um cardiopata grave e que poderia ter uma parada a qualquer minuto. E o paramédico ensinou a uma criança de 8 anos. E como as crianças têm muito mais facilidade de lidar com isso do que nós, porque os desfibriladores americanos, ele dá todos os passos. Mesmo a pessoa leiga, ligou o desfibrilador, ele vai dando os passos e vai ensinando. E o pai aprendeu como lidar e ensinou ao filho. E o pai teve uma parada. E o pai disse que morava com ele ficava mais em casa, a esposa trabalhava fora, e a maior parte do tempo ele ficava com o filho. E ele ensinou: filho, se você viu o pai assim, assim, assado, você coloca esse aparelho e tal. E o filho aprendeu. E num belo dia o pai teve uma parada, o menino percebeu, colocou o aparelho indicou o choque, ele calmamente, ele fez todos os passos. E primeiro ele ligou para o sistema de emergência, que lá não é 262 como o nosso, mas lá é 911. Ele ligou no número 911, chamou o serviço de emergência e voltou e fez o procedimento. Quando o serviço de emergência chegou, o pai já tinha saído já tinha voltado. E relatou: realmente, se não fosse o meu filho, talvez não tivesse dado tempo. Uma parte. Tem uma parte. Vereador, doutor Emanuel, esse aparelho é muito importante. E o senhor que é médico, o senhor falou que o aparelho ele explica tudinho o que a pessoa tem que fazer. Agora, o prefeito tem que preocupar com o povo da cidade de Maringá, o povo da cidade. O prefeito, Pupim, vai cumprir as promessas que você prometeu na sua campanha, e tem muitas coisas que não estão sendo concluídas. Então vai cuidar dessas coisas que aqui nós cuidamos aqui. E que vai na cabeça do outro é pior. E nós estamos aqui para trabalhar, fazer diferença. Daqui a pouco o cara vê que vai votar contra esse projeto. Beleza. Obrigado, cara vereador. No começo, quando foi lançado, as mensagens eram em inglês, ficava um pouco mais difícil. Mas hoje a nível de Brasil, ele vem com a nossa língua, ele vem em português. É muito gostoso você trabalhar com ele, é muito prático. E toda a mensagem é passada em português. E aí, caro vereador, tem outra coisa mais importante. Quando ele foi lançado, era um aparelho caríssimo. Era em torno de $10 mil, de $20 mil. Hoje ele está como o celular quando surgiu, que era caro e tal. Hoje um desfibrilador, ele não passa
e bom, não passa de R$3.000. Então é um aparelho barato, prático e que pode prestar um grande serviço à sociedade. Numa aglomeração de muitas pessoas, se houver uma parada e tiver um auxiliar de enfermagem no local, ligou o aparelho, é capaz de salvar. E hoje os hospitais estão treinando tanto os enfermeiros, tanto os médicos e até os técnicos de enfermagem hoje já estão sabendo lidar com isso. Eu trabalho no setor de emergência e muitas vezes, quando há uma parada que o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem percebe, eu tive... Até tem uma senhora que ela de vez em quando ela vem aqui, e no dia que ela vier eu quero que relate para vocês. Ela chegou, ela teve uma parada, e eu estava com a equipe de enfermagem treinada. Quando eles me chamaram, eles já tinham montado o aparelho, já estava carregado, e ele estava com as duas pás. Não foi o convencional, não foi o desfibrilador automático, mas ele já estava com as duas pás preparadas. E ao ver que a paciente estava realmente parada, quando eu fui chegando, ele estava do lado da paciente e apenas já tinha passado um gel que passa, e simplesmente ele me entregou para fazer o procedimento, já estava pronto. Isso foi em questão de 40 segundos. Em 40 segundos. Essa paciente, ela teve ela até irmã, e por coincidência ela é prima de um cirurgião cardíaco, primo legítimo de um cirurgião cardíaco. O colega médico, o colega cardiologista, da maneira que ela recuperou, ele não acreditava que ela tinha sido recuperada, de tão bem que ela ficou, porque foi em 30 segundos, ela voltou. E o primo dela, depois investigando, fazendo o cateterismo, me ligou dizendo o seguinte: ela teve realmente um infarto grave, e por estar no serviço de emergência e ter sido muito rápido, em 30 segundos, foi feito a desfibrilação, ela realmente viveu. Então, o desfibrilador, se ele coloca no lugar de grande público e tiver uma pessoa treinada ali para lidar, com certeza vai salvar vidas. Portanto, caro vereador, vou votar com muita tranquilidade no seu projeto. Muito obrigado. Encerrada a discussão da matéria, em votação inicialmente a emenda supressiva número 1, vereador autor Humberto Henrique. Em votação, a emenda. Mariucci. 13 votos, presidente. Com 13 votos favoráveis, aprovada a emenda supressiva número 1. Em votação, o projeto de lei. Vota, vota. Treze votos, presidente. Declaro aprovado o projeto de lei 13274, de autoria do vereador Jones Dark. Item 6º. Requerimento número 4.604/2014, de autoria do vereador Carlos Mariucci, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis para fins de esclarecimento público relativamente ao repasse de recursos do governo estadual ao município para o Sistema Público Municipal de Saúde, ou quanto segue. Se o governo estadual apresentou alguma justificativa ao município
referente ao atraso no repasse dos recursos que seriam destinados ao Hospital Santa Rita, no período compreendido entre os meses de maio e junho do corrente ano, para o atendimento de pacientes do Sistema Público Municipal de Saúde, e, em caso positivo, decline qual foi a justificativa. Segundo, quais foram os prejuízos decorrentes do referido atraso? 3. Se o município tomou alguma providência junto ao governo estadual para solucionar o problema. E, em caso positivo, decline qual foi essa providência. Em discussão, item 6º. Não há oradores, presidente. Em votação. Não, mas isso aqui já está certo. Você não vou. 11 votos, presidente. Aprovado o requerimento 4604, de autoria do vereador Carlos Mariucci. Fica registrado o voto favorável do vereador Jones Dark. Mais um voto favorável do vereador Jones Dark. Item 7º. Requerimento número 4.792, de autoria da vereadora Márcia Socrepa, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se a lei número 9.467/2013, que dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária no município de Maringá, está sendo cumprida. E, em caso negativo, decline motivo se há previsão para a execução da referida lei. Em discussão, o requerimento. Não há oradores, excelência. Em votação. É. 11 votos favoráveis, presidente. Aprovado o requerimento 4792, de autoria da vereadora Márcia Socrepa. Item 8º. Requerimento número 363/2014, de autoria da vereadora Carmen Inocente, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se a Lei 8.832/2010, que determina a inclusão de aulas de dança e teatro no currículo das escolas municipais, está sendo cumprida. Em caso negativo, decline os motivos e se há previsão para a execução da referida lei. Está em discussão o item 8º. Não há oradores. Em votação. Quatorze votos, presidente. Aprovado o requerimento 0363/2014, de autoria da vereadora Carmen Inocente. Item 9º. Requerimento 382, de autoria do vereador Luiz Pereira, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a revitalização da Praça das Bandeiras, localizada no Parque das Bandeiras, inclusive com a implantação de academia da terceira idade naquele local. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Em discussão, item 9º. Não há oradores. Em votação. Quatorze votos, presidente. Claro, aprovado o requerimento 0382, de autoria do vereador Luiz Pereira. Item 10. Requerimento 432, de autoria do vereador Humberto Henrique, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a revitalização da academia da terceira idade, existente na rua Rio Ligeiro, no Parque Residencial Tuiuti, inclusive com a reforma dos equipamentos que se encontram quebrados, bem como a ampliação da referida ATI.
Em caso positivo, decline a data prevista para esta finalidade. Em caso negativo, decline os motivos. Em discussão, o item 10. Vereador Chico Caiana, declina, excelência. Não havendo vereador inscrito, o inscrito está em votação, item 10. Tá que nem o... Aparece o homem lá. 14 votos, presidente. Aprovado o requerimento 0432, de autoria do vereador Humberto Henrique. Item 11. Requerimento 466/2014, de autoria do vereador Belino Bravin, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se a capela existente no cemitério Jardim Municipal será desativada. Em caso positivo, decline os motivos. Em discussão, o item 11. Vereador Belino Bravin, excelência. Com a palavra, o vereador Belino Bravin. Senhor presidente, eu só quero... Eu fiz esse requerimento aí porque muita gente me procuraram aí que estão mexendo lá em roda da capela. E a única capela que é para as pessoas pobres, pessoas que não têm plano nenhum, e as pessoas pobres é ser velado nessa capela. Então eu estou fazendo esse requerimento, pedindo informação para o prefeito que o povo, as pessoas de Maringá, muita gente de Maringá não quer que derruba aquela capela. Então eu estou pedindo a informação em nome das pessoas pobres da nossa cidade, pessoas que não podem pagar o prevê, pessoas que quando morre é velado lá. Muita gente é velada nessa capela. Então é a única capela também do município. Eu acho que ela não podia demolir essa capela. Eu acho, do ponto de vista que essa capela ela tem que ser reformada e não pode, do meu ponto de vista, de ser desmanchada uma coisa que serve à comunidade. Inclusive hoje eu até esqueci de falar isso para o prefeito. Terça-feira, terça ou quarta, vamos estar lá de novo, vou perguntar para ele. Perguntar não, vou exigir dele que não desmancha ela. Que a conversa é que vai desmanchar. Encerrada a discussão do requerimento, está em votação. O Brasil. Não, mas isso é legal, né, cara? Porque os 15, né? Quantas pessoas estão sendo... 15 votos favoráveis, excelência. Declaro aprovado o requerimento 0466, de autoria do vereador Belino Bravin. Tem a palavra pela ordem o vereador Carlos Mariucci. Na verdade, justificativa de voto, senhor presidente, é sobre essa capela. O ano passado nós já tivemos a oportunidade de discutir isso aqui, né? Eu trouxe esse tema. Então o vereador Belino Bravin está correto, estamos corretos em cobrar através desse requerimento. Se provar a inviabilidade daquela construção, daquele prédio, pode até derrubar para fazer outro. Porém, nós não podemos ficar sem. Com todo respeito ao sistema Prever, que hoje tem ali um domínio, mas nós o município tem a obrigação de manter um espaço público para essa finalidade. Então, não podemos ficar unicamente dependente de um sistema privado, por mais competente que seja esse sistema. É por isso o meu voto e o meu apoio, e acho que tem que ser uma luta da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Exatamente isso mesmo, vereador Carlos Mariucci. Item 12. Requerimento número 733 de 2014, de autoria de vereadores, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há a possibilidade de conceder isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, às empresas juniores que atuam no município, as quais estão atreladas aos cursos de graduação da Universidade Estadual de Maringá, UEM, e também de instituições de ensino superior privadas. Está em discussão o requerimento de autoria coletiva dos 15 vereadores. Não há oradores. Em votação.
Já pensou? Aqui que importa é o barulho, não é o que ele vai fazer. Entendeu? O que importa não é o que vai acontecer. 15 votos, presidente. Declaro aprovado o requerimento 733/2014, de autoria de todos os vereadores, que atendeu a solicitação do Núcleo de Empresas Juniores da Universidade Estadual de Maringá em relação ao ISSQN. Encerrada a pauta da ordem do dia, agradecemos aqueles que acompanharam a nossa sessão pela televisão, pela internet ou aqui no plenário. O Dr. Anderson Alarcon, famoso advogado, ficou famoso nos últimos dias aí, o advogado responsável aí pela posse dos dois vereadores, Luizinho Gari da Silva. Demais pessoas que nos honram com a presença, agradecemos todos e declaro encerrada a sessão.